Hey you! Let's talk! Saudade de você, já faz um tempinho que a gente não conversa por aqui, né? Pois bem, hoje eu vim contar pra vocês, aliás, eu venho perguntar pra vocês, você é uma pessoa boa de tomar decisões? Você é aquela pessoa que decide rápido, sem ter muita dúvida daquilo que precisa ser feito? Pois bem, eu sempre fui uma pessoa de decisão. Desde que eu entendo que eu sou gente. Eu lembro de que quando eu era criança, primeiramente, eu sempre gostei de estudar. Sempre gostei de estudar. Estudar para mim nunca foi um sacrifício, estudar para mim sempre foi um prazer. E aí, enquanto criança, eu sempre estive envolvido com questões de inglês, né? Até mesmo porque eu sou de Valadares, uma cidade onde tem pessoas indo para os Estados Unidos dia sim e outra também. Então eu sempre fui encantada com a língua, mas eu nunca tinha tido aula nem nada. E aí, quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, eu descobri que eu teria aula a partir do 6º ano de inglês, que seria a antiga 5ª série. Sim, nas escolas públicas o inglês começava a partir das 5ª séries, certo? Pois bem, aí eu fiquei encantada com aquilo ali, nossa, eu quero muito, eu vou aprender inglês e que não sei o que, finalmente. E aí eu tive aula com a minha primeira professora de inglês na escola pública e ela era fantástica. Ela era tão fantástica, ela envolvia tanto todos nós dentro da sala de aula, que foi através dela, através da inspiração do que ela era e representava para nós no ensino de inglês em sala de aula, que eu decidi ser professora de inglês. Olha o nível de atrevimento. 10 anos de idade, eu decidi ser professora de inglês. Pois bem, e aí eu super entendo aqueles que, né, não tem a facilidade de decidir. Decidir não é fácil. Decidir significa matar opções. E às vezes você vê uma opção e outra, eu quero isso, eu quero aquilo, e fica naquela, sem saber o que fazer. Eu sempre fui muito decidida. Talvez seja até uma característica das capricornianas. Pois bem, e aí, a partir do momento que eu decidi ser professora de inglês, eu lembro que eu cheguei em casa toda encantada, falei com meu pai, pai, eu vou ser professora de inglês. E meu pai, naquela tentativa, né, de proteger da frustração, sabendo da condição financeira que tinha naquele momento, falou, minha filha, faculdade é coisa para rico, a gente é pobre, pede a Deus para você ter um marido para pagar suas contas e tal. Aí olha o nível de atrevimento. Eu não olhei condições, eu não olhei desculpas. Eu decidi e falei, pai, não se preocupe. Eu vou fazer a faculdade e o senhor não vai gastar um centavo com ela. Pode ficar despreocupado. E assim foi. Através de uma decisão de uma menina de 10 anos de idade de se tornar professora de inglês, mesmo não olhando condições, não olhando desculpas, decidi e aqui estou eu, juntamente com vocês. E é engraçado, porque quando eu paro para pensar nessa situação, eu vejo que eu sempre que eu tomo uma decisão, sempre faço aquela pergunta, né? Eu quero isso? Ok, se eu quero isso, o que eu preciso ser ou o que eu preciso fazer para ter isso? Eu não fico naquela de, eu quero, mas aí, mais assado, mais assim, mais assado. Não, eu quero. Tá, o que eu preciso fazer ou o que eu preciso ser para alcançar isso daí? Bom, por que eu tô te contando toda essa história? Porque hoje, dia 2 de janeiro, muitas pessoas estão tomando decisões sobre esse novo ciclo que se inicia. 2021, um ano tão esperado, depois de um ano cheio de desafios como foi o nosso 2020. E aí, comente aqui para mim, qual foi a sua grande decisão para 2021? E não tomou nenhuma decisão ainda? Ou está ainda remoendo para tomar a decisão? Me diz aí, o que te impede de tomar as decisões? Quando você começa a pensar, por que eu não decidi isso ainda? O que te impediu de decidir? Foram condições? Foram desculpas que você... Desculpas são mentiras gourmets que a gente coloca na nossa cabeça, gente. Não vem com essa.
Então comente aí pra mim, se você tem dificuldade de tomar decisões, por que você tem dificuldade, né? Qual é a dificuldade? E se você já tomou uma grande decisão para 2021, que decisão foi essa? Se dentre essas decisões para 2021 você decidiu fazer inglês, estudar inglês, aprender inglês, vem estudar inglês com a gente. Vai ser um prazer te receber aqui. See you soon.